E aí, gente, Bom tudo dia, certo? professor. Hoje vai ter resolução daqueles exercícios que o senhor passou? Eu vou fazer uns comentários agora sobre ele, tá? Ah, beleza. Ó, deixa eu só colocar aqui para eu conseguir acompanhar o chat também. Ok, vamos lá. Na aula passada, a gente viu um pouquinho de campo de direções, a gente viu também um pouquinho sobre o que é equações diferenciais, para que serve. Eu fiz alguns exemplos bem simples de resolução de equações diferenciais. Hoje, o objetivo da aula é a gente conseguir entender aqueles exercícios que eu passei para vocês. Então, vou fazer alguns comentários gerais. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu consigo separar o momento de tirar dúvidas durante a semana para a gente resolver juntos. Então, vou fazer alguns comentários bem simples aqui sobre eles, tá? Primeiro, sobre o campo de direção. Eu percebi que o programa que eu coloquei para vocês, ele precisa de uma série de adaptações quando você muda a função que você está pensando, certo? Quando você muda a equação diferencial. Então, eu achei esse aplicativo aqui da GeoAlgebra, GeoGebra, isso. Eu vou mandar o site, estou mandando agora para vocês aqui nos comentários dessa aula, tá? Então, é um negocinho bem bacana que dá para vocês brincarem, colocando a equação diferencial. Então, por exemplo, o primeiro exemplo de equação diferencial que eu passei para vocês foi esse daqui. Y', que é igual a 3 menos 2y. E eu pedi para vocês desenharem o campo de direções. Então, aqui nesse aplicativo, você consegue escrever aqui a função da equação diferencial, determinar os intervalos de x e y, e aqui você tem o campo de direções. O que é interessante é que você pode utilizar para poder percorrer uma determinada solução particular desse sistema. Então, se colocar aqui e arrastar, por exemplo, a solução que passa pelo ponto 1, 3, ou seja, x igual a 1 e y igual a 3, é essa solução verdinha. Então, é bem interessante porque vocês conseguem ver o campo de derivadas sendo descrito por cada uma dessas inclinações aqui, e você consegue ver uma solução particular. Então, lembra que quando a gente resolve a equação diferencial sem ser um problema de valor inicial, ou seja, sem ter um determinado ponto por onde a solução passa, você tem um conjunto, uma família de funções que está sendo descrita nesse problema. Por exemplo, é o que a gente está conseguindo ver aqui. Então, você tem o campo de soluções aqui determinado e uma solução específica que passa no ponto 1, 3, é essa curva verde. Então, você observa que, dependendo do valor que você quer que ele passe, essa curva pode ser sempre decrescente ou ela pode ser sempre ascendente, como esse caso aqui, que é o ponto que passa em 1 e 0, ou seja, x igual a 1 e y igual a 0. Então, dessa forma, você consegue perceber a dinâmica de uma solução específica em relação a um campo de soluções. O outro exemplo que eu fiz foi vocês pegarem a função que é igual a 2y menos 3. Então, essa solução 2y menos 3 é bem parecida com aquela outra. Mas você observa que o ponto em que você tem a inflexão é diferente. O ponto em que você tem a mudança de tendência é completamente diferente daquela outra solução. Então, aqui você tem, novamente, o ponto que passa aqui em 1, 3, e ela é ascendente dessa forma. A outra foi bem parecida aos três exemplos que eu coloquei para vocês. 1 mais 2y. Observa que mudou um pouquinho quando você transformou isso daqui. E essa daqui tem um número negativo para quando você tem como se fosse uma solução de equilíbrio. Ou seja, é uma solução em que você faz com que a linha seja constante sempre. Ou seja, não há uma alteração muito específica. Eu não estou conseguindo achar aqui o ponto, eu acho que é mais ou menos esse. Ou seja, a solução que passa por esse ponto específico, ela não tem alteração da curva y, ela é constante. Aqui ela é crescente sempre, e aqui ela é sempre decrescente. Isso é muito interessante quando você para pensar, por exemplo, no exemplo 4. Porque no exemplo 4, a gente tem um ponto específico, uma aplicação. Então, nesse ponto 4, a gente tem o coeficiente de inclinação, que é 0,5y menos 450.
deixa eu colocar aqui os intervalos 925. O mínimo como sendo 600. Não. Esse aqui tem que ser menor. Deixa eu colocar aqui 5, 0, 600 e 925, por exemplo. Foi? Não, não funcionou. Deixa eu ver aqui. Não, o negócio não está funcionando direito, não. O que eu queria mostrar para vocês é que, quando a gente trata de uma população específica, então deixa eu tentar voltar aqui para o meu programinha que eu tinha feito mesmo. Quando você tenta utilizar isso para uma população específica, você pode perceber quando a população cresce indefinidamente, quando a população reduz infinitamente e quando ela permanece constante. Então, é isso que eu estou tentando abrir aqui. Deixa eu pegar aqui o programa que eu tinha feito, colocado para vocês. Então, aqui, por exemplo, nesse campo de direções específico, você percebe que tem um conjunto de soluções que faz com que a população sempre cresça e tem um conjunto de soluções que faz com que a população sempre diminua. E é justamente essa a questão do exemplo 4. Então, deixa eu tentar simplificar aqui o exemplo 4 para poder a gente tentar dar uma olhada. Nesse exemplo 4 da aula 1, você tem a equação diferencial como sendo a variação da população, que vai ter que ser igual a 0,5 menos 0,5p menos 450. Ou seja, você tem dp dt, que é igual a 0,5p menos 450. Isso aqui vai ter que ser, então, é uma equação que você consegue fazer separação de variáveis. A gente já viu na aula passada de uma maneira bem simples, que você pode reescrever isso daqui como sendo dp sobre 0,5p menos 450, e isso daqui vai ter que ser igual a dt. Ok? Como é que você faz essa integral? Você chama isso daqui uma outra variável. Então, isso daqui em azul eu vou chamar de u, que vai ter que ser igual a 0,5p menos 450. Isso implica que du... Nossa, esse du saiu assim atravessado, né? Vamos lá. Du, que vai ter que ser igual a... A derivada disso daqui vai ser 0,5 dp, derivada de 450 fica zero. Então, dessa forma, você vai conseguir fazer a substituição, e aí essa substituição vai correr da seguinte forma, vai ficar, então, dp você vai substituir por du, dividido por 0,5, isso aqui tudo dividido por u, que vai ter que ser igual a dt, ok? Então, aqui você já consegue rearranjar para poder você ter 2 du sobre u, que é igual a dt. Ou seja, 2 ln de u, módulo de u, que vai ter que ser igual a t, vamos colocar aqui mais uma constante específica, tá? Então, aqui a gente consegue retornar para a variável u, que a gente
tinha antes. Então, aqui eu vou voltar para escrever de preto, que a gente vai ter como D2, que multiplica ln de... Como eu já estou mudando para a população, eu já vou esquecer o módulo. População é sempre positiva, tá? Não tem como ser negativa. Então, a gente vai colocar 0,5P menos 450, que vai ter que ser igual a T mais uma constante, ok? A gente nem viu ainda direito, mas eu já coloquei para vocês o que é um problema de valor inicial. Problema de valor inicial. O que é esse problema de valor inicial? Você tem um ponto específico, aqui seria a solução geral da equação diferencial, muito mal arranjada, porque eu ainda vou determinar quem é a constante C, tá? Mas a gente sabe que, pelo problema, a gente tem que a população em um determinado instante, ou seja, a população inicial, ela é considerada, por exemplo, 850 unidades. Então, na primeira parte do problema, a gente vai considerar que a população inicial é de 850 unidades. Vamos pegar essa equação aqui, ou seja, P0 é enquanto T é igual a zero, você tem 850. Ou seja, se você pegar e substituir logo aqui nessa equação, 2 vezes ln de 0,5 vezes 850 menos 450, isso daqui vai ter que ser igual a t, só que t é zero no instante inicial, mais a constante. Ou seja, daqui a gente consegue descobrir quem é a constante c. A constante c, então, vai ser 2 vezes ln de 0,5 vezes 450, isso daqui vai dar 425, menos 450. Ou seja, C vai ser igual a 2 ln de menos 25. Deixa ela até assim mesmo, que é para a gente ver como é que a gente vai funcionar, substituindo ela de volta e achando qual é a função que determina P em função do tempo, nesse caso 1. Então, a gente vai ter 2 vezes ln de 0,5p menos 450, que vai ter que ser igual a t mais 2 vezes ln de menos 25. Ou seja, a gente tem aqui, a gente consegue colocar para o outro lado aqui, então vai ficar 2 vezes ln de 0,5p menos 450. Passando aqui para o outro lado, vai ficar menos, né? Então, esse aqui menos ln de 25. Menos 25. Isso aqui vai ter que ser igual a t. Tudo bem? Alguma dúvida? Fazer alguma coisa de errado, que vocês acham que está errado aí? Vamos lá. Se você tem subtração de logaritmos, então você vai fazer a divisão disso. Então, é ln de 0,5p menos 450 dividido por menos 25. Isso aqui vai ter que ser igual a 0,5t. Ou seja, tirando a exponencial, a gente tem 0,5p, que vai ter que ser... Não, deixa eu fazer devagar. Mais. Menos 450 sobre menos 25. Isso aqui vai ter que ser igual a exponencial de 0,5t. Ok? Então, a gente vai ter 0,5p menos 450, que vai ter que ser igual a menos 25 exponencial de 0,5t. Isso aqui a gente consegue escrever de que forma? A gente consegue passar lá para o outro lado 0,5p, que vai ter que ser igual a 450 menos 25 elevado a 0,5t, e o p, então, vai ser igual a 900 menos 50 elevado a 0,5t. Ok? Quando a gente pensa, então, em risco de extinção, qual é a sacada que você tem que ter para pensar sobre o risco de extinção? É você pensar que
a extinção, eu não estou pensando em um tempo determinado. Na verdade, eu estou pensando em um tempo que é muito grande, ou seja, o tempo tendendo a infinito. Ou seja, a gente precisa pensar em qual é o limite de P quando T tende a infinito. Isso daqui, então, vai ficar o limite de 900 menos 50 elevado a 0,5t, e aí o limite disso daqui, enquanto a gente estiver falando de... Enquanto a gente estiver pensando em t crescendo muito. Ou seja, a gente já sabe que uma equação para uma exponencial, ela cresce muito mais rápido do que qualquer outra coisa. E essa função aqui, então, vai tender ao quê? A menos infinito. Ou seja, não dá para ter uma população de menos infinito. Mas o que isso quer dizer? É que você vai ter um momento em que a população vai tender a zero. Ou seja, se t tende a infinito, você vai fazer com que a população tenda a zero. Entendido? Então, vamos lá. Então, qual é o tempo em que a população é extinta? Ou seja, o tempo em que P se torna zero. Para a gente descobrir o tempo em que a população fica extinta, a gente tem, então, que P é igual a zero, e então vai ficar igual a 900 menos 50 elevado a 0,5t. Então, o que a gente vai ter aqui a gente vai ter 900, elevado a 0,5t, que vai ser igual a 900 dividido por 50. Então, a gente vai ter o que aqui? 18, né? Elevado a 0,5t, que é igual a 18. Ou seja, t vai ser, então, igual a 2 vezes ln de 18. Professor, o senhor pode voltar um pouquinho para a parte do porquê que a gente usa esse limite? Eu me perdi um pouco. Tá. É só para poder a gente conseguir entender, voltando aqui no limite, né? O limite aqui não é que você vai calcular o limite e obter aquele limitezinho lá do cálculo, mas é só para você entender o que está acontecendo com a função. O que está acontecendo com essa função aqui? Quando t está tendendo a infinito, você consegue perceber que a função é essa, e aí você tem aqui que se t está crescendo muito, o que faz essa exponencial aqui, esse trechinho em vermelho, ser muito alto também. Ah, professor, então era para ser indefinidamente, mas você tem um símbolo de negativo aqui. Ou seja, a população que é 900 menos esse resultado aqui está sempre diminuindo. Entendido? Então, quando t aumenta, o que você Estou tem é uma acompanhando, estou redução acompanhando. da população. É uma redução da população. Ou seja, coloquei aqui o limite só para a gente entender o que vai acontecer em um tempo muito grande. Por quê? Se em um tempo muito grande a população ainda está crescendo, ela nunca vai ser extinta. Aqui eu estou usando só para te provar que existe um momento em que a população vai ser extinta. Que momento é esse? É esse daqui. Certo? Então, repetindo, o que quer dizer quando o limite de uma determinada função, tendendo ao infinito, ele está tendendo para um número negativo, ele está tendendo a reduzir? Quando a gente para pensar em população, a gente tem que lembrar que população não consegue ser negativa. Você consegue ter uma população que é sempre positiva. Então, faz sentido físico essa função ser avaliada enquanto ela for maior do que zero, ou igual a zero. Quando a gente faz o limite de t tendendo ao infinito, a gente percebe que essa função, matematicamente, ela consegue fazer com que p tenda a menos infinito, ou seja, ela cai indefinitivamente. Mas, quando a gente para pensar no caso específico, a gente vê que população ela pode, no máximo, tender a zero. Então, quando o t vai aumentando, você vai diminuindo a população progressivamente até o momento que ela se torna zero. Certo? Ah, professor, é mais fácil eu igualar a zero e ver se existiu um número. É uma outra forma também. Quando você iguala a população aqui igual a zero, você está dizendo que, deixa eu investigar quando toca. Se você achar um número para t que não é viável para um tempo, por exemplo, um tempo negativo, ou qualquer outra coisa assim, inviável do ponto de vista de tempo, você sabe que tem que ser um número e tem que ser um número positivo. Então, nesse caso, a gente achou um número aqui positivo, então nesse tempo, é o tempo que você tem a extinção da população. Ok? Vamos para o caso em que a população
ela, na verdade, não é, a população inicial, ela não é, 850, né, que é o caso aqui. Mas, na verdade, a população inicial deixa eu só... Então, vamos lá. Aqui é o exemplo em que a gente tem a população inicial igual a 850, e aqui eu vou fazer o exemplo em que a gente tem a população inicial igual a 950. A gente tem aqui, então, a equação diferencial, ela pode ser escrita como sendo dp dt, que vai ser igual a 0,5p menos 450. Essa é a dinâmica da população. Eu sei que a população inicial é 950 quando o tempo inicial, ou seja, o tempo que eu estou considerando, é igual a zero. Eu já vou pegar a equação diferencial dessa forma aqui para levar para lá. Então, até aqui todo mundo entendeu, certo? O que a gente fez aqui de substituição e tal. Então, vamos lá. A equação, então, vai ficar 2 ln de 0,5 menos 450 mais t. Então, aqui é 2 ln de 0,5 t menos 450, que vai ter que ser igual a t mais a constante. Ok? Só checando aqui. Tudo certo. Então, vamos resolver isso daqui agora, partindo dessa condição inicial, T0 e T0. Ou seja, a gente vai ter, então, para 2 ln de 0,5, que multiplica a população inicial, que é 950, menos 450, que vai ter que ser igual a t mais a constante. Só que a gente sabe que t é zero. Deixa eu já colocar aqui. Que vai ter que ser igual a constante. Ah, professora, é só subtrair aqui. Tem várias formas de você fazer. Eu estou tentando fazer o mais devagar possível para todo mundo acompanhar, tá? Então, aqui a gente consegue passar aqui para esse lado e vai conseguir obter C como sendo igual a 2 vezes ln de... Aqui vai dar 475 menos 450. Então, C aqui vai ser igual a 2 vezes ln de 25. Eu vou circular isso aqui de vermelho, porque isso daqui tem uma importância muito grande. Essa determinação dessa constante. Quando a gente fez a primeira determinação da constante, e a gente obteve um C que tinha um número negativo dentro, como aqui nesse caso, um C que tinha um número negativo, a gente via que havia um momento em que a população seria extinta, ok? Então, isso é importante para poder a gente pensar. Agora que a gente tem um C que tem um número positivo aqui dentro, vamos ver qual é a consequência disso. Então, se a gente tem o C dessa forma, eu vou conseguir reescrever essa equação aqui como sendo 2 ln de 0,5p menos 450, que vai ter que ser igual a t mais 2 vezes ln de 25. Ou seja, passando lá para o outro lado, a gente vai ter... Oi? Quando Fala. a gente obteve aquele outro C com ln de um número negativo, isso é possível ter um ln de um número negativo? Porque quando eu jogo aqui na calculadora, ele dá erro, né? Aí eu não entendi direito essa parte. Certo. Tem uma forma que você não obtém esse ln com um número negativo, certo? Quando você incorpora a constante C para aqui para dentro. Então, deixa eu te dar um exemplo disso daqui, para poder você não ficar com esse problema da constante negativa. Você pode escrever essa mesma equação como sendo ln de 2, ln de 0,5p, menos 450, que vai ter que ser igual a t mais ln de k. Certo? Se isso daqui é constante,
eu posso fazer a substituição da constante C como sendo a constante ln de K. K continua sendo uma constante. Então, eu já passo lá para o outro lado, T, que vai ser igual a 2 vezes ln de 0,5P menos 450, isso aqui tudo dividido por K. Certo? Quando você para pensar dessa forma, aí você evita de ter o problema do número negativo dentro do ln, tá? Entendido? Entendido. Beleza. Então, continuando aqui, da mesma forma ali do que a gente já fez isso aqui várias vezes, já era para eu ter feito da forma genérica, que a gente não passava por esse problema, mas aí vamos lá, 0,5P menos 450, isso aqui tudo dividido por 25, certo? Então, a gente tem aqui, então, que a gente vai ter a exponencial de 0,5T, eita, que esse texto é muito grande. Ah, o pessoal já tinha pedido no chat, mas eu não estava vendo o chat, tá? Vamos lá. Isso aqui vai ser igual a ln de 0,5P menos 450, isso aqui dividido por 25. Ixi, peraí, tem uma coisa errada. Eu já tirei a exponencial. Então, some com isso aqui. Ok? Vamos lá. Então, a gente consegue escrever 0,5P menos 450, que vai ter que ser igual a 25 elevado a 0,5T. Ou seja, 0,5P vai ter que ser igual a 450 mais 25 elevado a 0,5T. Ou seja, P é igual a 900 mais 25 elevado a 0,5T. Tudo bem? Então, se você for parar para poder observar, tem uma diferença por causa dessa constante aqui. Essa constante aqui, quando esse númerozinho aqui dentro ele é positivo, você acaba tendo esse número positivo aqui fora da exponencial, que é diferente do que o que a gente estava fazendo na anterior, porque aqui a gente estava obtendo um número negativo dentro da exponencial. O que faz esse número negativo dentro da exponencial? Quando você aumenta o tempo, o que vai acontecer? Por causa desse número negativo, a população vai diminuir. Então, nesse caso específico aqui, você tem um tempo aumentando, ou seja, o tempo vai passando e a população vai diminuindo progressivamente. Enquanto que nesse caso, você tem o tempo aumentando, mas aí ao invés da população diminuir, a população está sempre aumentando também. Tudo por causa desse sinalzinho aqui. Ou seja, quando você tem uma população de ratos que ela é 950, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a taxa de reprodução dos ratos sempre vai ser maior do que a taxa de mortes. Então, a população de ratos vai ser sempre crescente. Como é que a gente pode ver isso? A gente pode ver isso pelo diabo do limite também. Então, se você aplicar o limite de P quando T tende a infinito. Isso daqui não dá resposta nenhuma para a gente. Isso aqui só vai me dar a tendência da população. Se é crescer indefinidamente ou diminuir indefinidamente. Ou seja, isso daqui vai ser o mesmo que o limite de 900 mais 25 elevado a 0,5t. Isso daqui é o limite de quando t tende a infinito. Ou seja, você sabe que isso daqui vai crescer indefinitivamente. Então, quando t tende a infinito, você sabe que P tende a mais infinito também. Tudo bem? Ou seja, P está crescendo sempre. Isso a gente consegue ver quando a gente está observando aqui no campo de direções. Isso fica muito claro aqui no campo de direções. Por exemplo, quando t é igual a zero, ou seja, o eixo x aqui é para t, tá? Quando t é igual a zero e você tem uma população inicial de 900, melhor, de 920, você vê que a solução que passa aqui em 920, ela está crescendo sempre.
Quando você tem uma população que inicialmente é menor do que 900, é 850, por exemplo, ela está descendo infinitamente. Então, a população sempre vai cair para um determinado caso, quando for abaixo de 900, e quando for acima de 900, ela sempre vai subir. O interessante é você observar quando a população inicial é 900. Por quê? Quando a população inicial é 900, você vê que há uma solução de equilíbrio. Ou seja, a população vai ser sempre constante. A taxa inicial de reprodução dos ratos, ela vai ser sempre equivalente à taxa de mortes, à taxa de decaimento da população. Entendido? Alguma dúvida? O restante aí Não, das professor, tudo questões claro. Oi? Tudo claro. Eu só ia pedir para o senhor resolver a terceira, porque eu não consegui fazer de jeito nenhum a terceira. Vamos ver. Então, deixa eu Da adicionar aqui. secante. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então, a gente tem, então, que dy dx vai ter que ser igual a secante de y ao quadrado. E aí ele pede para que a gente resolva a solução geral para isso. Vamos lá, a gente lembra que secante de y é igual a 1 sobre cosseno. Certo? E isso aqui ao quadrado continua válido. Então, a gente consegue fazer essa substituição aqui para ter dy dx, que vai ter que ser igual a secante aqui, no caso, então vai ficar 1 sobre cosseno de y, isso aqui elevado ao quadrado. E aí a gente consegue fazer a separação de variáveis, ou seja, colocar cosseno de y Professor, elevado ao então é o quadrado. quadrado da secante ou é o quadrado do y? O É senhor o botou quadrado. no início que era o quadrado da secante, depois botou que Não, era o quadrado do y. tá, entendi. Não, foi erro meu. Era para tu ver que eu coloquei até um parênteses adicional. Era para ser o quadrado para estar do lado de fora, tá? Então isso aí foi erro meu. Mas aí aqui você Tá. consegue fazer, né? Daqui é só fazer a integral dos dois lados aqui e vai na boa. Tranquilo? Não, foi erro meu na hora que eu digitei, tá? Foi mal. Vou editar ali. Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida, gente? Se vocês não têm dúvida, então vamos tentar entender um pouquinho melhor de algumas equações separáveis, que elas não são tão intuitivas quanto as que eu já coloquei como exemplo para vocês, que já fica muito claro. Então, vamos primeiro lembrar da definição, o que é uma equação separável. A equação separável é quando você consegue fazer uma equação do tipo f de x, dx, mais g de y, dy, é igual a zero. Ou seja, de um lado você tem uma função que só depende de x, e do outro você tem uma função que só depende de y. Só que aí tem alguns casos em que você consegue reduzir uma equação para que ela fique dessa forma. E aí a sacada da aula de hoje é a gente lembrar, a gente perceber que toda EDO, ou seja, equação diferencial ordinária de primeira ordem, homogênea, ela é separável. Ela é separável. Ok? Então, isso daqui é uma afirmação forte, né? Porque eu estou dizendo que toda EDO é separável, mas ela é. Hoje a gente vai ver 3 métodos de separação, e na próxima aula a gente vai começar os outros métodos, que são os métodos mais avançados para a gente conseguir fazer a separação. Aqui são apenas substituições na aula de hoje, então as substituições mais simples, tá? Primeira delas, a gente está vendo aqui, ó,
essa equação. Obviamente, essa parte da equação não é uma função que depende só de x. E essa parte da função, da equação, não é uma função que só depende de y. Mas a gente pode tentar fazer alguma coisa. Então, aqui eu posso fazer o quê? Colocar x em evidência. Então, eu vou colocar aqui x, que multiplica y ao quadrado menos 1 dx, mais, do outro lado, eu vou colocar y, que multiplica x ao quadrado mais 1 dy. Ok? Opa, então aqui a gente já começa a ter alguma ideia de o que fazer. Se eu dividir aqui os dois lados pelo produto desse daqui e desse daqui, eu vou conseguir alguma coisa interessante. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo todo mundo por y ao quadrado menos 1, que multiplica x ao quadrado mais 1. Por que eu estou dividindo por isso? Porque eu quero sumir com esse y desse lado. E eu quero sumir com esse x desse lado. Quando eu consigo fazer essa divisão, eu consigo achar uma equação diferencial, que ela é do tipo x dividido por x ao quadrado mais 1. Isso aqui tudo dx. E do outro lado, eu consigo uma equação que é y dividido por y ao quadrado menos 1 dy. E isso daqui é zero. Agora sim, eu tenho desse lado uma função que só depende de x, e eu tenho desse lado uma função que só depende de y. Aí você pode perguntar, como assim, professor? Não, peraí, deixa eu repetir. Se você for para observar, você consegue. Aqui você não consegue ver nada, mas se você colocar em evidência o x, você percebe que você consegue fazer uma operação e que você isola um lado da outra, e é isso que eu estou fazendo. Então eu tenho uma função aqui que é uma função que só depende de x, que multiplica uma função que só depende de y. Eu tenho aqui uma função que só depende de y e uma função que só depende de x. Então, se eu rearranjar aqui dividindo, por isso a importância da equação ser homogênea, ou seja, desse termo aqui ser zero, a gente consegue então fazer essa separação. Botar tudo que depende de x de um lado e tudo que depende de y do outro. Ou seja, aí agora aqui para poder resolver essa equação, eu preciso fazer uma transformada de variável. Preciso chamar de u quem for x elevado ao quadrado mais 1. Por quê? Porque aí dessa forma eu escrevo du como sendo igual a 2x dx. E eu vou escrever todo mundo que for y ao quadrado menos 1 como sendo v. V que vai ser igual a y ao quadrado menos 1, ou seja, daqui eu consigo escrever que dv é igual a 2y dx. Ok? Eu sei que por vezes vocês fazem a derivada e não escrevem o dx aqui no final, tá? Lembrem de colocar esse dx, que é para quando vocês fizerem a substituição, vocês ainda terem a variável dentro da derivada, ok? Isso é importante. Às vezes vocês confundem o que é u' como du ou du dx, tá? Nesse caso aqui eu estou fazendo du e estou deixando o dx do outro lado. Às vezes você não tem esse du porque você já quer u em relação a dx. Tudo bem? Então aqui eu consigo escrever essa Professor, o equação da senhor pode seguinte... voltar um pouquinho a explicação? Voltar para onde? Volta para essa parte. O senhor separou as variáveis. Qual é o nosso objetivo agora? Só que eu me perdi um pouquinho. É fazer essa substituição. Então, eu vou tentar fazer aparecer U, eu já estou resolvendo aqui a equação diferencial, eu já vou partir para integrar. Só que eu sei que eu não consigo integrar isso dessa forma, então já estou fazendo a substituição de variável. Certo? Então, o que eu vou fazer é pegar esse U, que é igual a x ao quadrado menos 1, e vou fazer a substituição desse U aqui. Já vou pegar quem é y ao quadrado menos 1, e já vou fazer a substituição também aqui. Aí, dessa forma, a gente vai obter uma equação que ela consegue fazer o quê? Você sabe que x dx é igual a du sobre 2. Então, é du sobre 2 dividido por u mais dv sobre 2
Isso aqui tudo dividido por V. Por quê? Quem é y menos 1, eu já fiz a substituição para saber quem é V. Então, aqui, eu já tenho que substituir por quem é V. Então, da mesma forma, o x ao quadrado mais 1, eu estou chamando de u. Observa que, se eu fizesse a integral direto aqui, eu já tinha que fazer dentro da integral essa mesma substituição. Porque eu não sei quem é a integral de x dividido por x ao quadrado mais 1. Mas eu sei quem é a integral de du sobre u. Então, é por isso que eu fiz essa substituição, tá? Ou seja, dessa forma, eu consigo escrever aqui como sendo meio de du sobre u mais meio de dv sobre v. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Certo? Eu posso esquecer o meio aqui, se eu dividir todo mundo por meio. E aí eu vou obter o quê depois da integral? ln de u, o módulo dele, mais ln de v, o módulo dele, que vai ter que ser igual a uma constante. Observa que eu já estou colocando a constante lá do outro lado, tá? Então, aqui eu já posso começar a fazer o retorno das substituições que a gente fez. U por quem é U e V por quem é V. É interessante vocês notarem que conhecimento de equações diferenciais, ele parou aqui, ó. Conhecimento novo que eu estou passando para vocês é vocês fazerem esse rearranjo. O resto é cálculo. É a derivada integral de vocês aí, certo? Essa mesma integral aqui independente, vocês já fizeram no passado aí, não tão distante de vocês. Um dia vocês já estudaram cálculo, né? Então, observa que aqui vai ser... Estou fazendo passo a passo para a gente se lembrar juntos, mas esse conhecimento aqui vocês já têm, tá? Tomara, né, professor? Vamos lá. ln do módulo de u, então, aqui então vai ser ln do módulo de x ao quadrado mais 1, mais ln do módulo de v. V é y ao quadrado menos 1. E isso daqui vai ser igual ao ln de k. Estou fazendo aquela mesma transformação da constante. Isso aqui é algo muito corriqueiro para poder a gente conseguir deixar a equação mais simples, tá? Porque a gente vai perceber o quê? Que aqui se tem soma de logaritmos, a gente então consegue escrever da forma x ao quadrado mais 1, ln de x ao quadrado mais 1, vezes y ao quadrado menos 1. Que vai ter que ser igual a ln de k. Então, observe que quando eu estou com ln de k aqui, eu consigo fazer com que apareça a expressão x mais 1 ao quadrado, que vai ter que ser igual a y ao quadrado menos 1, que vai ter que ser igual a k. Por isso que eu coloquei o k ali, tá? Ou seja, isso daqui é a família de funções que consegue satisfazer essa relação aqui. Observe, então, que a gente tinha uma equação que não era separável à primeira maneira, mas através de fatoração. Então, o primeiro passo, a primeira alternativa, ou a primeira técnica que vocês têm é fazer fatoração. Encontrar um fator comum para poder isolar os componentes de uma equação diferencial, certo? Qual é a segunda técnica que a gente pode ver? A gente tem aqui um outro exemplo, como esse daqui. Também é uma função que, se você observar, você tem aqui uma função que não é uma função que só depende de x, e aqui também não é uma função que só depende de y. O que fazer agora? Então, aqui, essa técnica, a segunda técnica, nossa, parece que é um analfabeto escrevendo, né? Meu Deus do céu. É uma criança escrevendo com o braço esquerdo aqui, né? Vamos lá, segunda técnica. Melhorou em nada, mas vamos lá.
A segunda técnica é você fazer uma substituição do tipo U, que é igual a x mais BY. Vamos lá, vamos tentar entender. Deixa eu escrever aqui de bonitinho, tentar achar um espaço. Essa primeira técnica é a de fatoração, tá? Ou seja, você tem que fatorar aqui os negócios para poder você conseguir achar alguma coisa que você consiga isolar. A segunda técnica é justamente você fazer essa substituição. Só que como fazer essa substituição? Você vai ter que dar uma olhada nesse termo aqui, ó. 2x menos 6y, e esse termo aqui, x menos 3y. Se você observar, você consegue escrever o primeiro termo da seguinte forma: 2 que multiplica x menos 3y mais 3, isso aqui tudo dx, menos, aqui você tem o x menos 3y, mais 1, dy, que é igual a zero. Por que nesse caso é útil você fazer o uso dessa segunda técnica? Porque as duas variáveis, elas conseguem ser substituídas, ó. Você consegue sumir com as duas variáveis aqui e aqui. Então, nesse caso, em que você consegue achar um agrupamento em que você some com as duas variáveis dentro da equação diferencial, é útil você fazer essa transformação. E aí, como é que vai ficar essa transformação? É a transformação de U, que é igual a x menos 3y. Se você fizer essa substituição, primeiro, du vai ser igual a dx menos 3dy. Ou seja, você vai conseguir achar... Você vai conseguir fazer essa substituição aqui para poder achar quem é dx e quem é dy, tá? Ou seja, a gente vai conseguir dx, que vai ser igual a du. Se você passar para lá, vai ficar mais 3dy. Ok? Então, aqui, vamos fazer essa substituição. 2, que multiplica u, mais 3. Isso aqui tudo que multiplica dx. du mais 3dy, menos... Aqui desse lado, você vai ter u mais 1 dy. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Ok? Vamos expandir esses produtos aqui para poder ver o que a gente obtém. Então, aqui a gente vai ter esses dois termos aqui, que então vai ser 2u du mais 6u dy. Tudo bem? A gente vai ter também esse termo aqui, que vai ser 3dy, du, aliás, 3du mais 9dy. Isso aqui a gente vai ter menos o dy menos dy, que vai ter que ser igual a zero. Tudo bem? Então, se eu pegar todo mundo que tiver du e agrupar também todo mundo que tiver dy, a gente consegue escrever essa equação da seguinte forma. Colocando todo mundo que tem du junto, vai ficar 2u mais 3 du. Tudo certo até agora? Mais todo mundo que tem y. A gente vai ter 6u daqui. A gente vai ter mais 9 daqui. A gente vai ter menos u daqui e menos 1 daqui.
Isso aqui tudo, dy, que é igual a zero. Ok? Então, a gente já obtém, então, a equação da forma 2u mais 3du mais 5u mais 8 dy, que é igual a zero. Professor, não ajudou em nada. Ajudou. Ó. Se você for parar para pensar, você pode dividir aqui todo mundo por 5u mais 8. E aí você vai ter o seguinte, ó, 2u mais 3. Isso aqui dividido por 5u mais 8. Du mais dy, que é igual a zero. Essa equação é uma equação separável por variáveis. Ela está na forma separada aqui. Ou seja, observa que essa transformação, você tem que ter qual o talento que você precisa ter para fazer essa transformação. Identificar a transformação que consegue sumir com as duas variáveis, aqui e aqui. Professor, se o senhor substituiu o x, por que substituiu o x? Eu substituí x porque eu quis. Se você quiser substituir pelo y, você vai achar uma função parecida também. Certo? Nesse caso aqui, o que a gente precisa fazer? Só integrar. Quando a gente integra aqui esses dois lados, primeiro é um lado chatinho, porque a gente vai ter que fazer uma integral por partes, ou uma integral por frações parciais, mas ainda continua sendo só o processo de integral. Então, quem é chato é o professor de integral, não é o professor de equações diferenciais, não, tá? Que é igual a uma determinada constante. Certo? Então, vamos lá. Esse lado aqui, a gente consegue fazer essa mesma integral se a gente utilizar frações parciais. E aí, se a gente utilizar frações parciais, a gente vai obter um negócio assim, ó. 2/5 menos 1/5 de 2u mais 3 dividido por 5u mais 8. É a integral disso daqui. Desculpa, 5 mais 8 não, é só 1 aqui. Isso aqui tudo, du mais y, que é igual a constante. E, professor, como é que você obteve esse negócio aqui? A partir das frações parciais. Tem que lembrar lá que para poder você fazer uma fração parcial, você tem que decompor 2u mais 3 dividido por 5u mais 8 como sendo algo do tipo a mais b sobre 5u mais 8. Ah, professor, o que é isso? Ó, eu estou separando uma razão de polinômios em uma soma de frações. Esses A e Bs aqui vão ser alguns números. No caso aqui, o que eu achei foi 2/5 e menos 1/5. E dessa forma, essa separação é muito útil. Ela é útil para poder você fazer não só as integrais de frações parciais, mas ela também vai ser útil mais lá na frente quando a gente estiver falando da equação de Laplace. Porque sempre que você faz essa separação, você consegue funções menores que são mais fáceis de integrar. A integral dessa função aqui é bem mais complicada do que a integral dessas duas. Na verdade, a integral dessa função é a integral dessas duas juntas, né? Mas a gente está falando só para maneiras de você conseguir identificar mais fácil, identificar mais rápido. E aí, o que você faz daqui? Você vai lá e deixa 5u mais 8 vai ter que ser igual a que multiplica 5u mais 8 mais b. E aí, quando você separar isso, você vai ter 2u mais 3. Isso aqui dividido por 5u mais 8. Aí isso daqui vai ter que ser igual a vezes 5, que multiplica u, mais 8, mais b, mais 8a. Certo? Porque você tem aqui a vezes 5, u, mais a vezes 8, e aí eu endoidei quando eu coloquei esse 8 aqui. Deixa eu pagar esse treco aqui.
Então, é A vezes 5U, A vezes 8. Então, é A vezes 8 mais B. E esse aqui é 5U mais 8. Vamos lá. Então, nesse caso aqui dessas frações, vocês vão ter que ter termo a termo igual. Ou seja, esse termo aqui vai ter que ser igual a esse termo aqui. E esse termo aqui vai ter que ser igual a esse termo aqui. Ou seja, a gente vai obter que A vai ser igual a 2/5 e B vai ter que ser igual a, vamos colocar aqui devagarzinho, B mais 8A vai ter que ser igual a 3. Então, se B mais 8A é igual a 3, a gente vai conseguir escrever B como sendo igual a 3 menos o B menos 16/5. Então, quando a gente for ver isso daqui, B vai ser igual a menos 1/5. Então, se a gente tem B como sendo menos 1/5 e A igual a 2/5, a gente consegue fazer essa substituição aqui, de quem é A e de quem é B. E aí, por isso que apareceu esse 2/5, que é o A, e por isso que apareceu esse menos 1/5, que é o B. Tudo bem? Fui rápido demais? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, interromper. Eu estou olhando para o chat agora. Pode colocar a carinha de choro no chat se você não está entendendo. Sem carinha de choro, então, simbora. O que acontece aqui? Então, você consegue integrar essas funções aqui para poder obter a resposta final. Como é que você vai fazer essa integral? Você vai ter, então, a integral separada aqui de 2/5 du menos 1/5 da integral de 1/5 mais 8 du. Eu vou deixar 1/5 aqui dentro, né, que é mais prático para a gente. Então, aqui vai ser o 1/5 du. Mais y, que é igual a c. Deixa eu pegar outra folhinha aqui. Esse aqui já acabou. Então, vamos lá. O que a gente está querendo fazer aqui, isso aqui é outra, é fazer essa integral. Então, a integral de 2/5 de... Então, vai ser a integral de 2/5 de du menos a integral de 1/5 de du 5u mais 8. Então, aqui é 5u mais 8, mais y, que é igual a c. Ou seja, a gente consegue fazer, então, essa integral aqui devagarzinho. Essa aqui é tranquila, 2/5 de u mais y menos. Essa aqui, se a gente fizer a separação de v como sendo 5u mais 8, a gente, então, obtém dv, que vai ser igual a 5 du. Ou seja, du é igual a 1/5 de dv. Então, a gente pode manter aqui fora o 1/5, que multiplica a integral de quem é du, vai ser 1/5 de dv, isso aqui tudo dividido por v, mais y, não, já tem mais y, não. Isso aqui tudo que vai ser igual a c. Ou seja, aqui a gente consegue escrever 2/5 de u mais y menos 1/5, 1/25, né? Com esse 1/5 daqui,
que multiplica o ln do módulo de V, que vai ter que ser igual a C. Ou seja, a gente tem 2/5 de U mais Y menos 1 sobre 25, que multiplica o ln de V. Quem é V? 5U mais 8. Só que quem é U? A gente Peraí, tem que professor, lembrar que... esse V aí, Fala. esse V aí é o mesmo que o senhor substituiu no início ou já é outro? Eu tô meio perdido aqui. Deixa eu ver se eu já usei V aqui. Eu não usei V aqui ainda não, tá? O O V senhor foi tinha do exemplo usado? anterior. O V foi do Ah, tá, exemplo tá. anterior, tá? Eu só usei U. Ah, Tá? Então, o U que eu estou usando aqui é esse aqui, ó. pronto. Certo? V eu não tinha usado. O V aqui é só a variável para poder me ajudar no processo de integração aqui, tá? Então, esse V, que é esse daqui, eu só estou usando para esse processo de integração. Aí Ah, agora eu já ok. vou devolver o U para o lugar. Quem é o U que eu estou utilizando desde o começo? O U é para ser x menos 3y. Deixa eu confirmar que é isso mesmo. X menos 3y. Exato. Deixa eu voltar aqui que esse negócio. Vamos lá. Então, se a gente consegue escrever U como sendo x menos 3y, então a gente vai substituir todo mundo aqui. Então fica 2/5 de x menos 3y mais y menos 1 sobre 25, que multiplica ln do módulo de 5 x menos 3y mais 8, que é igual a C. Se você observar, você consegue até simplificar essa expressão aqui, mas você não vai conseguir isolar y de x perfeitamente. Por quê? Porque ela vai ser uma solução implícita. Se você consegue melhorar isso daqui, você consegue melhorar todo mundo por 25, multiplica todo mundo por 25, vai ficar então 10x menos 30y mais 25y. Esse daqui vai continuar menos ln de... você tem aqui 5x menos 15y mais 8, que é igual a C. Ou seja, aqui você tem, então, 10x menos 25y, não, menos 5y, né? Menos ln de 5x menos 15y mais 8, que é igual a C. Se eu não fiz nada de errado, não errei nenhuma soma aí, essa aqui é para ser a resposta. E essa resposta é a resposta do tipo implícita. Por que ela é do tipo implícita? Porque você não consegue achar y como sendo a função de x. Na verdade, você tem uma função f de x e y que está sendo igual a uma constante. Então, esse é um tipo de uma função que é uma função implícita. Ok? Alguma dúvida? Ixi, professor, o caldo entornou. Tava bom a aula ontem, mas hoje o negócio já está embaçado. Moiou. Vamos lá, vamos devagar. A notação aqui está parecendo esquizofrênica, mas vamos tentar lembrar o que a gente está fazendo. A gente está pensando sobre equações separáveis. A primeira técnica que eu passei para vocês é vocês fatorarem, ou seja, achar um fator comum que você consiga isolar e obter uma função do tipo f de x dx, g de y dy, ok? Então, essa é a primeira técnica, é a de fatoração. A segunda técnica é quando você utiliza a substituição do tipo ax mais by. Isso aqui é um y, tá? Ax mais by. Com essa técnica de ax mais by, você consegue fazer a substituição e fazer a separação das variáveis. Depois disso, é só integrar de um lado do outro e achar as funções que são de cada uma decorrente das suas integrais. Que foi isso que a gente fez aqui. Ok? Feito isso, a gente está indo para o terceiro ponto. O terceiro ponto é uma transformada, terceira forma de você fazer a separação
Se você observar, essa equação aqui, você não consegue fazer a separação de variáveis. Mas se você fizer uma substituição do tipo y é igual a vx, observa que a função que a gente inventa, a u, ela está aqui. Essa a função v, a função que a gente está dizendo, existe uma função que quando você multiplica por x, você tem a função y. Por que isso é útil? Porque você fazendo essa derivada dy, você obtém vx dx mais x que multiplica... Ok, fica doido. V dx mais x dv. Ok? Ou seja, se eu quiser a relação de dy dx, isso daqui vai ser igual a v mais x que multiplica dv dx. Ok? Por que isso é útil? Porque quando a gente está pensando nessa função aqui, a gente está escrevendo justamente dy dx, que vai ser igual a y mais x sobre x. Ou seja, eu já consigo fazer a substituição direta de quem é isso daqui aqui. Como é que vai ficar isso? Vai ficar v mais x que multiplica dv dx, que vai ter que ser igual, quem é y? É vx mais x dividido por x. Ou seja, isso aqui vai ser v mais 1. Ou seja, eu vou conseguir escrever essa equação diferencial do tipo v mais x dv dx. E isso aqui tudo vai ter que ser igual a v mais 1. Vai embora essa daqui com essa daqui. E aí você consegue escrever a equação do tipo x dv dx, que vai ter que ser igual a 1. Essa equação diferencial aqui é uma equação diferencial que é separável por variáveis. Por quê? Você consegue escrever ela do tipo dv, que vai ter que ser igual a dx sobre x. Moleza, né? Integra aqui, você vai obter a função v, que vai ter que ser igual à função ln de x mais constante c. Eu já vou substituir quem é a constante c pela nossa malandragem de isso aqui não é c, isso aqui é a constante k. É a constante ln de k. Isso aqui continua sendo constante, tá? Só que aí vai ficar mais fácil porque a função v vai ser do tipo o quê? Vai ser ln de módulo de kx. Só que quem é a função v? A função v, a gente tem a definição da função v. A função v é aquilo que você consegue isolar daqui, ó. V, então, vai ter que ser igual a y sobre x. Olha que bonitinho. Ô, professor, bem que podia ter feito esse exemplo logo. Por quê? Porque aqui vai ficar y sobre x, que vai ter que ser igual a ln de kx. Ou seja, y é igual a x ln de kx. E aí acabou. Essa aqui é uma solução explícita. Por quê? Porque você explicitou y em função de x. Você tem uma função que é só de y e você tem uma função que é só de x aqui do outro lado. Por que é interessante essa questão de ser função implícita ou explícita? Você trabalhar com uma função que ela é explícita é muito mais fácil do que você trabalhar com uma função que ela é explícita. Normalmente, quando você vai trabalhar de verdade, utilizar para algum cálculo de engenharia, uma função que é implícita, você tem que incorrer obrigatoriamente no método numérico para poder conseguir resolver isso. Ok? Ok, então vamos lá. Revisando, destacando aqui o que a gente fez na aula de hoje. A gente destacou 3 coisas importantes. A gente viu a questão das equações separáveis. Então, a gente está vendo e está começando a tentar mostrar para vocês a teoria fundamental, que é o quê? Toda EDO de primeira ordem é uma
toda a IDO de primeira ordem homogênea, ela é também separável. Para isso, a gente está mostrando algumas técnicas. Técnicas diretas, rápidas, que você consegue simplificar o problema. A primeira delas é a técnica de fatoração. A segunda delas é a técnica que você faz a substituição do tipo AX mais BY. E a terceira é a que você faz a substituição do tipo Y vezes Y, que é igual V vezes X. Ok? Quando é que cada uma delas é útil? Essa daqui, a primeira que a gente viu hoje, ela é útil quando a gente estiver pensando... É útil quando você conseguir achar um fator comum rápido para poder você só dividir e já achar uma equação diferencial que você consiga separar por variáveis. A segunda é útil quando você consegue isolar as duas variáveis para fazer a substituição de duas variáveis por uma só. E a terceira é útil para quando você conseguir... Qual foi o efeito dessa terceira aqui? Você fez essa substituição do produto e você transformou um lado todo que dependia de x em y, você transformou numa função que depende somente de v. Ou seja, você transformou duas variáveis em somente uma. Então, observa que a ideia de qualquer técnica de fatoração é você conseguir transformar duas variáveis em uma só. Porque o problema era que o lado dependia de duas variáveis. E aí, quando você vai fazer a integral, não fica tão simples. Mas aí, quando você consegue utilizar a transformação para transformar duas variáveis em uma, então isso é uma técnica interessante para você conseguir resolver uma equação diferencial. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Só lembrando, as aulas que a gente está tendo hoje, essa semana, na verdade, né, de acordo com o nosso cronogramazinho, ele está sempre sendo... a gente está prosseguindo, mas essa semana a gente não está avaliando muita coisa ainda. Então, tudo que eu estou mandando aqui é só para a gente testar os meios de comunicação, de como é que eu mando uma participação de um fórum, como é que eu consigo mandar uma lista de exercícios, como é que vocês conseguem ter acesso às aulas. A partir da semana que vem, a gente já volta a marcar as datas em que vocês entregam as listas e o envio das listas. Tudo bem? Então, qualquer coisa, vocês avisam aí. Alguma dúvida? Sem dúvida, então vamos tocando, tá? Valeu aí, gente. Onde vão ficar as aulas? A Lívia está perguntando. As aulas vão ficar tanto aqui no Teams. Eu consegui levantar a aula para o YouTube, então eu vou mandar o link da aula passada e dessa aula juntos pelo Siga. Então, a de segunda tinha sumido. Bom, em todo caso, eu consegui salvar, eu vou mandar o link para vocês, tá? Eu vou verificar se está sumindo semanalmente, como é que está sumindo. Mas eu estou sempre que termina a aula, eu faço o download da aula, e aí quando eu consigo levantar para o YouTube, eu mando para vocês. Tudo bem? Então eu já vou fazer o download dessa aula e já vou colocar no YouTube para mandar para vocês. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Então, até mais aí, gente. Valeu.